Vou ter aqui de companhia ao longo desse domingo a nossa repórter da coluna do Igor Gadelha, a Milena Teixeira. Muito boa tarde, Milena. Um ótimo domingo aí pra gente. Olha, a gente tá combinandinho, a gente tá de azulzinho e branquinho. Ah, sem combinar, gente. Isso é sintonia. Muito boa tarde, Milena. Bom, é isso, né? O projeto de lei da anistia ganhou mais força, vem ganhando força ao longo dessas últimas semanas de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí, com o fim do julgamento, o projeto ganha mais força e muda até quase de nome. Sai do PL da anistia e vai para a PL da dosimetria. E quem ganhou muita força também foi a PEC da blindagem, né? Boa tarde, Nath. Boa tarde para quem está acompanhando a gente, para a nossa audiência. Nath, pois é, essas duas pautas movimentaram muito o Congresso Nacional na última semana, inclusive hoje, a PEC da blindagem está ganhando uma proporção aí em diversos estados do Brasil, proporção essa que a gente vê menos em relação a protestos relacionados aí à esquerda. A PEC da blindagem, Nath, como a gente sabe, foi aprovada na última semana na Câmara dos Deputados, aprovada com folga na Câmara dos Deputados. Essa é uma PEC que vai beneficiar ali políticos que estiverem sendo investigados em casos de corrupção, por exemplo. E aí, claro que essa pauta aprovada teve uma repercussão, ganhou uma repercussão de discussão primeiro hoje nas redes sociais e hoje está levando aí milhares de pessoas às ruas de diversos estados do Brasil. E aí, Nath, como toda e qualquer pauta gera muita discussão política entre os poderes. O que aconteceu, né? Essa pauta foi aprovada especialmente por integrantes do Centrão, integrantes de partidos do Centrão. Que partidos são esses? União Brasil, PSD e PP. Houve ali um interesse deles maior na aprovação dessa pauta e também integrantes do PL. A gente teve também partidos da base do governo Lula, inclusive 12 parlamentares do PT, que votaram a favor dessa pauta, mas a gente teve um posicionamento diferente por parte do governo, por parte do presidente Lula. O que aconteceu? Essa semana, o presidente Lula, ele deu ali uma orientação que ele era contra essa pauta. Ele chegou a dizer no almoço que ele teve com integrantes do PDT que ele ficava muito triste que essa pauta, pelo fato dessa pauta ter sido aprovada. E desde o começo, o Palácio do Planalto tem se posicionado contra a pauta, porque a avaliação interna ali de ministros do entorno do presidente Lula, Nath, era de que esse assunto pegaria muito mal para a imagem do presidente Lula apoiar essa pauta, apoiar uma pauta que beneficia na prática políticos aí corruptos, né? Então, o governo teve esse posicionamento, mas liberou a bancada para que votassem como quisessem, e a gente teve 2 parlamentares do PT votando, mas o posicionamento do Palácio do Planalto hoje é contrário à pauta. E a gente tem partidos do Centrão ali que atuaram bastante, inclusive o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, articulou bastante para que essa pauta fosse aprovada. E aí, Nath, tem outro ponto também, né, relacionado a essa manifestação, como a nossa repórter Valentina abordou bem. Eu apurei com fontes do governo que o presidente Lula não proibiu ninguém de ir para a manifestação, mas uma orientação ali clara de que os ministros não divulguem que vão participar do ato. O governo preferiu se resguardar, até porque, Nath, tem 2 pontos aí que o governo ainda precisa fechar. Se o governo vai apoiar ou não esse PL da dosimetria, o antigo PL da anistia. Então, esses protestos de hoje são contra a PEC da blindagem e também o PL da dosimetria, esse PL que quer anistiar ou diminuir, né, ali, chegar a um consenso sobre as penas dos envolvidos no 8 de janeiro. Então, o governo não tem ainda, isso não está fechado, se o governo apoia ou não esse PL da dosimetria. E um segundo ponto é que, como eu disse, as manifestações da esquerda não costumam ter tanta gente assim, como a gente está vendo, inclusive, ter essa adesão tão grande. Então, o governo não podia apostar em algo e, de repente,
se diz na internet que esses atos flopassem, né? Seria uma digital do governo ali mostrando que eles estavam apoiando um ato que flopou, que, mais uma vez, a esquerda não conseguiu botar ninguém na rua. Então, o Planalto optou por se reservar aí, por falar, olha, eu não vou proibir ninguém de ir, quem quiser ir vai, mas eu também não vou ficar chamando, os ministros não podem ficar chamando pessoas para irem para esse ato. Vamos aguardar e ver o que acontece. E aí, Nath, tem um outro ponto também, se a gente for falar da PEC da blindagem, porque para quem está assistindo a gente entender, né, hoje como é que está o cenário. Foi aprovado por parlamentares do Centrão, articulado por parlamentares do Centrão, na Câmara dos Deputados. Essa PEC precisa passar pelo Senado Federal ainda, precisa ainda ser aprovada pelo Senado Federal. E aí, na quinta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encaminhou essa PEC para a Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro tem que ser aprovada lá para ir para o plenário. No Senado, para a gente ter uma ideia como é que está, né, essa questão da PEC, como é que está o cenário hoje. Tem senadores do Centrão, tem senadores da base do governo, que têm se manifestado contra a PEC. Inclusive, o próprio presidente da CCJ me disse, o Otto Alencar, várias vezes essa semana, ele disse o seguinte, olha, Milena, a PEC, eu acho essa PEC um absurdo, a gente está dando aval para que políticos corruptos tenham aí, fiquem impunes, cometam crimes e não paguem pelos seus crimes. Então, na CCJ, a avaliação que a gente tem hoje é que essa PEC vai sofrer mais resistência, que não vai, se for aprovada, não vai ser aprovada como foi aprovada na Câmara dos Deputados. Então, hoje a gente tem parlamentares ali do próprio Centrão e da base do governo que estão dizendo que vão votar contra a PEC. A gente tem o presidente da CCJ, que é o colegiado, né? Essa PEC vai passar por esse colegiado, que está ali dizendo que não apoia a PEC, que a PEC é absurda, que é um absurdo a gente livrar políticos corruptos desses crimes. Então, a ideia, né, segundo eu apurei, é que essa PEC seja votada na CCJ daqui a 2 semanas, ou seja, daqui a 2 semanas a gente vai ter mais repercussão dessa proposta, mas no Senado Federal, e até lá, é claro que vai ter muita movimentação, assim, da sociedade civil, de partidos ali da base do governo, porque, Nath, esse também é um movimento, pelo que a gente vai conversando ali com as pessoas, inclusive do entorno do presidente Lula, que desgasta o Centrão, né? O governo quer ficar longe dessa PEC, que é a distância da PEC da blindagem, para que ninguém fale, olha, o presidente Lula está apoiando essa PEC. Então, desgasta o Centrão, e isso é interessante, sim, para o presidente Lula, porque a gente viu aí no último mês o PP e União Brasil, 2 partidos do Centrão, saindo da base do governo, inclusive, formando uma federação, União-PP, ou seja, já ali dizendo que não vai apoiar o presidente Lula. Então é interessante para o governo, nesse momento, que partidos do Centrão estejam desgastados, porque esses partidos estão desembarcando da base do governo do presidente Lula. Então, o cenário que a gente tem é o governo querendo se afastar da PEC da blindagem, o presidente Lula dizendo publicamente, né, ele disse em entrevistas ao longo da semana, disse em encontros reservados que ele é contra essa PEC. A gente tem parlamentares ali da base do governo, alguns indo contra essa PEC também. A gente tem um Senado Federal, essa PEC vai encontrar mais resistência, porque sim, os senadores do Centrão, inclusive, estão falando que é um absurdo que essa PEC seja aprovada, né, e pega mal também para eles, porque, Nath, na Câmara a gente tem 513 deputados, então fica mais difícil para as pessoas definirem quantos deputados votaram ou não. Mas no Senado tem muito menos gente, né? Então quem votar vai colocar digital, vai ficar marcado porque votou aí a favor dessa PEC polêmica, essa PEC aí que na prática está livrando políticos corruptos, podendo dar aí o direito a políticos corruptos de ficarem impunes. Olha só a manifestação, muita gente, né? A gente, Nath, não está acostumada a ver tanta gente nesses protestos da esquerda. Ô, Milena, essas ali imagens de Belo Horizonte, né, da Praça Raul Soares. A manifestação começou cedo, como aqui em Brasília, às 10 da manhã. Aí a gente tem a Fernanda Takai, né, que ficou muito conhecida com o Pato Fu,
e é extremamente mineira, né? É uma artista que tem muito orgulho de Minas Gerais, está sempre muito ligada a Minas. E são alguns desses vídeos que vão chegando pelas redes sociais, dos registros dos próprios manifestantes, de algumas entidades que vêm fazendo a mobilização dessas manifestações todas. Então, essas imagens agora são de Belo Horizonte, de Minas Gerais, muitas bandeiras do PT, diversas faixas pedindo, né, a sem anistia, ou colocando ali a PEC da blindagem como PEC da bandidagem, né, como os próprios artistas vinham fazendo ao longo dessa semana, chamando para as pessoas irem para as ruas. Ô, Milena, eu queria perguntar para você justamente esse ponto. Que é curioso, da mobilização de artistas que estavam há, por exemplo, bastante tempo sem subir a palanques, como é o caso do Chico Buarque, que vai hoje ao Rio de Janeiro, é uma das presenças mais esperadas pelos manifestantes. Queria te perguntar que, ao longo da semana, que a gente falou bastante da PEC da blindagem, porque teve a aprovação lá na Câmara dos Deputados, a população, a opinião pública reagiu de uma forma muito óbvia, mal, né? Porque é um texto que só beneficia os parlamentares, né? Não traz nenhuma ajuda à população brasileira. Reagiu, portanto, muito mal. E aí a gente tem os artistas agora se mobilizando e levando as pessoas para as ruas. A gente sabe que com essas mobilizações, gente que não está ali muito bem informada, não está sabendo direito o que está acontecendo, passa a ouvir, né? Por que estão falando tanto de PEC da blindagem? E passam a querer saber. Então também é uma ajuda para a população brasileira, essa ajuda, né, que os artistas vêm fazendo junto com os manifestantes da esquerda, junto com os parlamentares, enfim, para conseguir fazer com que a população entenda o que é que está acontecendo em relação à PEC da blindagem e também, claro, ao PL agora não da anistia, mas da dosimetria. É isso mesmo, viu, Nath? Os artistas chamam a atenção da população para isso. Um exemplo, qualquer pessoa que estiver acompanhando essa novela, vê a Odete Roitman ali, a Débora Bloch, esse personagem que está super em alta hoje, falando sobre um assunto, o que a gente presume é que a pessoa vai parar e ouvir o que ela está falando isso. Então, é uma colaboração dos artistas que estão chamando a atenção para essa pauta. E isso ajuda, claro, a mobilizar muito mais gente na rua.